Meus queridos que me ouvem neste momento, preciso compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma situação que começou numa noite aparentemente comum, mas que revelaria os segredos mais sombrios da minha própria família. Preparem seus corações, porque o que vou contar vai mexer com cada fibra do seu ser. Meu nome é Margarete, tenho 58 anos, e esta é a história que nunca pensei que contaria para alguém. Era uma sexta-feira chuvosa de julho quando me vi, completamente sozinha, naquela casa grande em Belo Horizonte. Meu marido Roberto havia partido mais uma vez para suas intermináveis viagens de negócios na área de mineração, deixando-me com uma solidão que parecia crescer a cada dia como uma ferida que nunca cicatriza. Aos 58 anos, eu sentia que minha vida havia se tornado uma rotina vazia, onde os dias se arrastavam sem propósito, sem paixão, sem nada que fizesse meu coração bater mais forte. Naquela noite em particular, enquanto a chuva batia violentamente contra as janelas da sala, decidi que precisava fazer algo para quebrar aquele ciclo vicioso de tristeza que me consumia por dentro. Servi-me uma generosa taça de vinho tinto, daquele que Roberto guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam, e me acomodei no sofá da sala com as luzes quase todas apagadas. A televisão estava ligada, mas as imagens passavam diante dos meus olhos sem que eu realmente prestasse atenção. Minha mente estava perdida em pensamentos sobre como minha vida havia chegado àquele ponto de vazio absoluto. Foi então que uma sensação estranha tomou conta de mim, uma necessidade urgente de me reconectar comigo mesma de uma forma que há muito tempo não fazia. Sem pensar duas vezes, deixei a taça de lado e, quase como se estivesse sendo guiada por uma força invisível, me deitei ali mesmo no sofá da sala. O tecido macio do vestido roçava minha pele enquanto fechei os olhos e comecei a explorar meu próprio corpo, buscando desesperadamente algum alívio para aquela angústia que carregava no peito como um peso morto. Era um momento íntimo meu comigo mesma, uma tentativa desesperada de me sentir viva novamente depois de tantos meses de frieza emocional. Meus movimentos eram suaves, quase hesitantes, como se estivesse redescobrindo uma parte de mim que havia sido esquecida há muito tempo. A chuva lá fora criava uma sinfonia melancólica que parecia embalar aquele momento de vulnerabilidade total. Mas foi exatamente nesse instante de extrema intimidade que o impensável aconteceu. Um ruído seco vindo da entrada da casa fez meu coração disparar como um tambor de guerra. Parei imediatamente, o corpo inteiro tenso, tentando identificar de onde vinha aquele som. Seria a chuva fazendo as madeiras rangerem? Seria minha imaginação pregando peças com meus nervos já abalados? Mas então, outro som, mais próximo desta vez, confirmou meus piores temores. Passos lentos e deliberados. Subindo a escada que levava aos quartos, senti o sangue gelar nas veias, enquanto tentava rapidamente me recompor, puxando o vestido e tentando aparentar normalidade. Quem poderia estar na casa àquela hora? Roberto não voltaria antes de domingo, e eu tinha certeza absoluta de que havia trancado todas as portas antes de me acomodar na sala. O som dos passos parou na parte superior da escada, e por alguns segundos que pareceram uma eternidade, a casa ficou em silêncio total, apenas o barulho da chuva ecoando pelas paredes. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer pessoa na casa poderia ouvi-lo. Foi quando uma voz masculina, jovem e familiar, quebrou o silêncio como uma lâmina cortando o ar gelado da noite. Margarete, você está bem aí embaixo? Era a voz de Diego, meu enteado de 23 anos. O filho que Roberto teve com sua primeira esposa, que havia morrido num acidente de carro quando o menino tinha apenas 12 anos. Diego morava conosco desde então, mas ultimamente passava mais tempo na universidade ou com os amigos, raramente aparecendo em casa nos fins de semana. Sua presença naquela noite me pegou completamente desprevenida. Estou sim, Diego, respondi, tentando soar o mais natural possível, embora minha voz saísse ligeiramente trêmula. Pensei que você fosse ficar na República este fim de semana. Ouvi seus passos descendo a escada lentamente, e cada degrau que ele descia fazia minha ansiedade aumentar, exponencialmente. Como eu explicaria minha situação se ele percebesse algo estranho? Como justificaria meu estado de desalinho
ou o rubor que certamente tomava conta do meu rosto. Quando Diego apareceu na entrada da sala, parou por alguns segundos me observando com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Era uma mistura de curiosidade e algo mais que preferi não analisar naquele momento. Ele estava vestindo uma camiseta branca justa que realçava seu físico atlético, resultado dos anos de natação na universidade, e uma calça jeans desbotada que o fazia parecer ainda mais jovem do que realmente era. Desculpe se te assustei, disse ele, se aproximando alguns passos. A República estava muito barulhenta hoje. Resolvi vir para casa para estudar em paz. Não esperava encontrar você acordada ainda, especialmente com essa chuva toda. Seus olhos pareciam estar analisando cada detalhe da cena. Eu no sofá, a taça de vinho na mesa de centro, a televisão, ligada em volume baixo, meu cabelo ligeiramente desarrumado. Não conseguia dormir, menti, tentando parecer casual enquanto ajeitava melhor minha posição no sofá. Você sabe como é. Quando seu pai viaja, eu fico meio ansiosa. Aí resolvi assistir um filme para relaxar. Diego assentiu com a cabeça, mas continuou me observando com aquela intensidade que começava a me deixar desconfortável. Posso sentar com você um pouco? Perguntou ele, já se dirigindo para a poltrona ao lado do sofá. Também não estou com sono, e seria bom ter companhia. Antes que eu pudesse protestar ou inventar uma desculpa para subir para o quarto, ele já havia se acomodado, sua presença preenchendo o ambiente de uma forma que não conseguia explicar. Ficamos alguns minutos em silêncio, fingindo assistir ao filme que passava na televisão, mas eu podia sentir seu olhar sobre mim de tempos em tempos. Era uma sensação estranha, quase elétrica, que fazia minha pele formigar de uma maneira que não experimentava há muito tempo. Diego sempre foi um rapaz educado e respeitoso, mas naquela noite havia algo diferente no ar entre nós. Uma tensão que eu não sabia como nomear ou lidar. Margarete, ele disse finalmente, sua voz baixa e hesitante. Você tem certeza de que está tudo bem? Você parece diferente hoje à noite. A pergunta me pegou desprevenida e senti o calor subindo pelo meu pescoço até chegar às bochechas. Como ele poderia saber que algo estava diferente? Será que minha tentativa de parecer normal havia falhado tão miseravelmente assim? Estou apenas cansada, Diego, respondi, tentando soar convincente. Tem sido uma semana longa e às vezes fico meio melancólica quando fico sozinha em casa. Ele assentiu, mas percebi que seus olhos continuavam me estudando com uma atenção que começava a me deixar nervosa. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a despertar, uma consciência perturbadora de que a dinâmica entre nós estava mudando de uma forma sutil, mas inegável. Diego não era mais o menino assustado que havia chegado à nossa casa há tantos anos atrás. Ele se tornara um homem, com todos os impulsos e desejos que isso implicava, e eu era uma mulher solitária, carente de atenção e afeto, numa idade em que ainda sentia desejos que meu casamento há muito não satisfazia. A percepção dessa realidade me atingiu como um raio, deixando-me ao mesmo tempo assustada e estranhamente excitada. Olhei para Diego com outros olhos pela primeira vez, notando como seus ombros haviam se alargado, como sua voz havia engrossado, como seus olhos carregavam uma maturidade que eu não havia percebido antes. E o mais perturbador de tudo, percebi que ele também estava me vendo de uma forma diferente, não mais como a madrasta que o criara, mas como uma mulher que estava ali, vulnerável e sozinha, numa noite de chuva que mudaria nossas vidas para sempre. Tocá-la com as mãos. Diego se inclinou ligeiramente para a frente na poltrona, apoiando os cotovelos nos joelhos, e pela primeira vez desde que descera as escadas, nossos olhares se encontraram diretamente. O que vi naqueles olhos castanhos me fez sentir um arrepio percorrer toda a espinha. Não era mais o olhar inocente do menino que eu conhecia, mas sim o olhar de um homem que estava descobrindo algo novo sobre si mesmo e sobre mim. Margarete, ele disse, minha nome saindo de seus lábios como um sussurro carregado de significado. Posso te fazer uma pergunta bem direta? Meu coração começou a bater ainda mais rápido, se é que isso era possível. Assenti com a cabeça, não confiando na minha própria voz naquele momento. Você se sente sozinha? Quero dizer, realmente sozinha? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Não pela surpresa, mas pela precisão cirúrgica com que ele havia identificado exatamente o que eu estava sentindo.
Tentei desviar o olhar, mas algo na intensidade da sua expressão me mantinha presa ali, como se estivesse hipnotizada. Por que você está me perguntando isso, Diego? Consegui murmurar, minha voz saindo mais rouca do que eu gostaria. Ele se levantou lentamente da poltrona e veio se sentar na outra extremidade do sofá, ainda mantendo uma distância respeitosa, mais próximo o suficiente para que eu pudesse sentir o calor emanando do seu corpo. Porque eu vejo como você fica quando papai viaja, disse ele, sua voz carregada de uma maturidade que me surpreendeu. Vejo como você suspira quando pensa que ninguém está olhando, como seus olhos ficam tristes, mesmo quando você está sorrindo, como você fica perdida em pensamentos quando acha que está sozinha. E ele hesitou por um momento, passando a mão pelos cabelos escuros num gesto nervoso. Eu também me sinto sozinho às vezes, Margarete. Muito sozinho. As palavras dele criaram uma conexão instantânea entre nós, um reconhecimento mútuo de duas almas solitárias que de repente se viam diante de uma possibilidade que nunca haviam considerado antes. Senti meus olhos se enchendo de lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio estranho por finalmente ter alguém que conseguia ver através da minha máscara de felicidade forçada. Diego, você não deveria... Comecei, mas ele me interrompeu, levantando a mão suavemente. Não deveria o quê? Perceber que você é uma mulher incrível que merece ser vista, ser valorizada, ser desejada? As palavras dele me atingiram como ondas de choque, cada uma delas ecoando em lugares da minha alma que eu pensava estarem mortos há muito tempo. Não deveria admitir que quando olho para você, não vejo apenas a esposa do meu pai, mas uma mulher linda, inteligente e sensual que está definhando nesta casa. Minha respiração ficou presa na garganta. Ninguém, absolutamente ninguém, havia falado comigo daquela forma há anos. Roberto, quando estava em casa, mal me notava, tratando-me mais como uma funcionária doméstica do que como uma esposa. E ali estava Diego, com seus 23 anos, me vendo de uma forma que eu havia esquecido que era possível ser vista. Você não sabe o que está dizendo, sussurrei, mas mesmo enquanto falava, sabia que estava mentindo para mim mesma. Ele sabia exatamente o que estava dizendo, e eu também sabia. Sei sim, ele respondeu, se aproximando alguns centímetros. Sei que quando você pensa que está sozinha, você tem um jeito de tocar o pescoço, que me deixa louco. Sei que quando você ri de verdade, seus olhos brilham de uma forma que ilumina a casa inteira. Sei que você usa perfume de jasmim nos dias em que está se sentindo mais feminina. E sei que hoje você não estava apenas assistindo televisão quando cheguei. As últimas palavras dele me fizeram corar violentamente. Como ele havia percebido? Será que havia sido tão óbvia assim? Tentei negar, mas ele continuou falando, sua voz cada vez mais baixa e íntima. Margarete, eu não sou mais aquele menino assustado que chegou aqui há 11 anos. Sou um homem agora. E como homem, eu posso reconhecer uma mulher que está precisando ser tocada, ser desejada, ser amada de verdade. A palavra tocada ecoou na minha mente como um sino, despertando sensações que eu havia trancado a 7 chaves no fundo da minha alma. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo inteiro, concentrando-se em lugares que há muito tempo pareciam esquecidos. Diego, isso é... Tentei protestar novamente, mas minha voz falhou completamente quando ele estendeu a mão e tocou levemente o meu braço. O toque foi elétrico, enviando descargas de prazer por todo o meu sistema nervoso. Fazia tanto tempo que alguém me tocava com desejo, com vontade verdadeira, que quase havia esquecido como isso poderia ser intenso. Isso é o que, Margarete? Perguntou ele, sua mão agora deslizando suavemente pelo meu antebraço. Errado? Proibido? Ou é exatamente o que nós dois estamos precisando há muito mais tempo do que queremos admitir? Fechei os olhos tentando recuperar o controle da situação, mas sua proximidade, seu toque, seu perfume masculino, tudo estava conspirando contra a minha razão. Pense no seu pai, consegui dizer, numa última tentativa desesperada de voltar à realidade. Roberto não merece isso. Diego riu baixinho, um som que carregava mais amargura do que humor. Meu pai, repetiu ele, sua voz ganhando uma intensidade que eu nunca havia ouvido. Antes,
O mesmo pai que te deixa sozinha 3/4 do mês, que quando está em casa mal olha para você, que nunca te leva para sair, nunca te faz sentir especial, nunca te trata como a mulher incrível que você é. Suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando as cordas que me prendiam a uma lealdade que talvez fosse unilateral há muito tempo. Você não entende a complexidade de um casamento, Diego. Tentei argumentar, mas mesmo para mim, as palavras soaram fracas e sem convicção. Entendo mais do que você imagina, ele replicou, agora com ambas as mãos segurando delicadamente os meus braços. Entendo que você está morrendo aos poucos neste casamento. Entendo que você se sente invisível, não desejada, não amada. E entendo que você merece muito mais do que isso. Foi quando ele fez algo que mudou tudo. Lentamente, como se estivesse me dando tempo para resistir, ele se inclinou e depositou um beijo suave na minha testa. O gesto foi tão terno, tão cheio de carinho, genuíno, que senti as lágrimas finalmente correrem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento, de gratidão por ser vista, por ser valorizada, por ser desejada depois de tanto tempo. Margarete, sussurrou ele contra minha testa, deixa eu te mostrar como uma mulher como você deveria ser tratada. Deixa eu te fazer sentir viva de novo. E naquele momento, com a chuva ainda batendo contra as janelas, com o vinho ainda fazendo efeito no meu sangue, com anos de solidão e carência gritando dentro do meu peito, eu senti todas as minhas defesas se despedaçando como castelos de areia diante de uma onda gigante. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que me viam como mulher, que me desejavam como mulher, que me ofereciam a possibilidade de me sentir viva novamente, e por um momento terrível e maravilhoso, permiti-me considerar o impensável. Permiti-me imaginar como seria ser tocada com paixão novamente, ser beijada com desejo, ser amada com intensidade. E nesse momento de fraqueza absoluta, nesse momento de rendição completa aos meus próprios desejos, há tanto tempo reprimidos, eu fiz a escolha que mudaria tudo para sempre. Fechei os olhos e sussurrei as palavras que selaram nosso destino. Me mostra então, Diego, me mostra como é ser tratada como uma mulher de verdade. E quando abri os olhos novamente, vi neles um brilho de vitória misturado com ternura que me fez perceber que não havia mais volta. A linha havia sido cruzada e nossa vida nunca mais seria a mesma. As palavras que saíram da minha boca ecoaram no silêncio da sala como uma confissão que não podia mais ser retirada. Diego me olhou com uma intensidade que fez meu corpo inteiro tremer, não de medo, mas de antecipação por algo que eu sabia que mudaria minha vida para sempre. Ele se aproximou ainda mais, eliminando completamente o espaço que havia entre nós no sofá, e eu pude sentir o calor do seu corpo irradiando através da roupa. Você tem certeza disso, Margarete? Perguntou ele, sua voz um sussurro rouco carregado de desejo, mas também de preocupação genuína. Porque uma vez que isso acontecer, não vai ter como fingir que não foi real. Suas mãos se moveram para segurar meu rosto delicadamente, os polegares acariciando minhas bochechas úmidas pelas lágrimas que ainda escorriam. Eu não quero que você se arrependa depois. A preocupação dele comigo, mesmo naquele momento de paixão crescente, só fez meu coração disparar ainda mais. Fazia tanto tempo que alguém se importava com meus sentimentos, com meu bem-estar, que quase havia esquecido como isso era reconfortante. Eu tenho certeza, murmurei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu preciso disso, Diego. Preciso me sentir viva de novo. Preciso me sentir desejada. Preciso me sentir mulher novamente. Foi então que ele me beijou pela primeira vez, e meu mundo inteiro desabou e se reconstruiu naquele único momento. Seus lábios eram suaves, mas firmes, quentes e com gosto de juventude e promessas não cumpridas. O beijo começou gentil, quase hesitante, como se ele ainda estivesse me dando uma última chance de recuar. Mas quando senti minha boca respondendo automaticamente à dele, quando minhas mãos subiram instintivamente para tocar seu peito, a hesitação desapareceu completamente. O beijo se intensificou rapidamente, anos de desejo reprimido de ambos os lados, explodindo como uma barragem que finalmente se rompe. Suas mãos desceram para minha cintura, me puxando para mais perto,
enquanto as minhas se enroscavam em seus cabelos escuros. Era como se estivéssemos tentando recuperar todo o tempo perdido em um único momento de conexão desesperada. Quando finalmente nos separamos para respirar, ambos estávamos ofegantes, nossos rostos ainda próximos o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração quente contra a minha pele. Meu Deus, suspirei, tocando meus próprios lábios inchados pelo beijo. Eu havia esquecido como isso podia ser intenso. Diego sorriu. Um sorriso que misturava ternura com um desejo selvagem que fazia meu estômago se contrair de antecipação. Isso não é nada comparado ao que eu quero fazer com você, disse ele, sua voz rouca de desejo. Margarete, você não faz ideia de quantas noites eu fiquei acordado pensando em como seria te tocar, te beijar, te fazer gemer de prazer. As palavras dele eram como fogo líquido correndo pelas minhas veias, despertando sensações que eu pensava estarem mortas para sempre. Suas mãos começaram a explorar meu corpo por cima do vestido, tocando-me com uma reverência que me fez sentir como uma deusa sendo adorada. Cada caricia, cada toque, cada sussurro era como uma promessa de prazer que estava por vir. Você é tão linda, murmurava ele contra meu pescoço, depositando beijos pequenos ao longo da minha pele. Tão perfeita, tão sensual. Como o meu pai pode ser cego a ponto de não ver o tesouro? Que tem em casa? Suas palavras me fizeram gemer baixinho. Um som que surpreendeu até a mim mesma. Fazia tanto tempo que eu não emitia sons de prazer que quase havia esquecido como minha própria voz soava quando estava excitada. Diego, sussurrei seu nome como uma oração, minhas mãos explorando os músculos do seu peito através da camiseta. Por favor. Por favor o quê? Perguntou ele, se afastando ligeiramente para me olhar nos olhos. Me diz o que você quer, Margarete. Eu quero ouvir você pedir. A intensidade do seu olhar, a forma como ele queria me ouvir expressar meus desejos, era ao mesmo tempo intimidante e incrivelmente excitante. Roberto nunca havia se importado com o que eu queria ou precisava na intimidade. Eu quero, comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Era difícil verbalizar desejos que eu havia mantido enterrados por tanto tempo. Diego percebeu minha hesitação e voltou a me beijar, desta vez com mais intensidade. Suas mãos, explorando meu corpo com mais ousadia. Relaxa, sussurrou ele contra meus lábios. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te mostrar como você merece ser tocada. E com essas palavras, ele começou a me despir lentamente, cada peça de roupa removida com cuidado, como se estivesse desembrulhando um presente precioso. Quando finalmente estava completamente exposta diante dele ali no sofá da sala, senti uma mistura de vulnerabilidade e poder que era embriagante. A forma como Diego me olhava, com aquele desejo puro e não filtrado, me fez sentir mais desejável do que eu havia me sentido em décadas. Você é perfeita, disse ele, sua voz carregada de reverência. Absolutamente perfeita. E então, ele começou a me tocar de verdade, suas mãos explorando cada curva do meu corpo com uma dedicação que me deixou sem fôlego. Cada toque era preciso, calculado para me dar o máximo de prazer possível. Ele conhecia o corpo feminino de uma forma que Roberto nunca havia se dado ao trabalho de aprender, tocando-me em lugares que me fizeram arquear as costas e gemer de prazer. Isso, murmurava ele, observando minhas reações com atenção total. Deixa eu ouvir você, Margarete. Deixa eu saber que está gostando. E eu deixei, abandonando toda a inibição, todos os anos de repressão sexual, todas as noites frustradas ao lado de um marido indiferente. Deixei meu corpo reagir naturalmente ao prazer que Diego estava me proporcionando. Suas mãos eram mágicas, conhecendo exatamente onde tocar para me fazer derreter de prazer. Quando sua boca se juntou às mãos na exploração do meu corpo, pensei que fosse desmaiar de tanto prazer. Ele me lambia e me beijava como se fosse sua última refeição, com uma fome que era ao mesmo tempo selvagem e terna. Diego, gemi seu nome, minhas mãos se enroscando em seus cabelos enquanto ele me levava a alturas de prazer que eu não experimentava há anos. Não para, por favor, não para. E ele não parou, continuando sua adoração do meu corpo até que eu explodi em um orgasmo tão intenso que me fez ver estrelas. Quando finalmente consegui recuperar a respiração, Diego subiu para me beijar,
e pude sentir meu próprio gosto em seus lábios. Era erótico e íntimo de uma forma que me fez tremer novamente. Foi bom? Perguntou ele, embora o sorriso satisfeito no seu rosto já indicasse que ele sabia a resposta. Foi. Procurei palavras para descrever a intensidade do que acabara de experimentar. Foi incrível. Foi tudo o que eu estava precisando e muito mais. Ele sorriu e me beijou novamente, mais suavemente desta vez, como se estivesse saboreando minha satisfação. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Podia sentir a excitação dele pressionando contra minha coxa, e uma parte selvagem de mim queria retribuir o prazer que ele havia me dado. Queria fazê-lo gemer meu nome como eu havia gemido o dele. Agora me sintam aí do outro lado da tela, vocês que estão me acompanhando nesta jornada intensa. Sei que alguns de vocês podem estar se perguntando como uma situação assim pode acontecer na vida real, como sentimentos tão profundos podem surgir em circunstâncias tão complicadas. A verdade é que a vida não segue roteiros pré-determinados, e o coração humano às vezes nos leva por caminhos que nossa razão jamais escolheria. Gostaria de saber de vocês. Já se encontraram em situações onde os sentimentos falaram mais alto que a razão? Deixem nos comentários suas reflexões sobre como lidamos com os conflitos entre desejo e dever. E se essa história está tocando vocês de alguma forma profunda, se sentem que podem se relacionar com os sentimentos de solidão e carência que a Margarete estava vivendo, considerem se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando histórias que exploram os aspectos mais complexos da natureza humana. Vocês fazem parte desta comunidade onde podemos compartilhar experiências e reflexões sem julgamentos. Descompassado pelo prazer que acabara de experimentar, olhei para Diego com uma fome que não sentia há anos. Via em seus olhos o reflexo do meu próprio desejo, misturado com uma ternura que me fazia derreter por dentro. Suas mãos ainda acariciavam minha pele suavemente, como se quisesse memorizar cada textura, cada curva do meu corpo que agora estava completamente entregue a ele. Agora eu quero cuidar de você, sussurrei, minhas mãos descendo para tocar seu peito através da camiseta. Podia sentir os músculos tensos sob o tecido, o coração dele batendo tão rápido quanto o meu. Quero te fazer sentir o que você acabou de me fazer sentir. Diego fechou os olhos por um momento, como se estivesse saboreando antecipadamente o que estava por vir. Margarete, disse ele, sua voz rouca de desejo contido, você não faz ideia de quanto tempo eu sonhei com isso, de quanto tempo eu desejei suas mãos em mim. Suas palavras me deram uma coragem que eu não sabia que possuía. Comecei a erguer sua camiseta lentamente, revelando um abdômen definido pelos anos de natação, músculos que se contraíam sob meu toque. Quando finalmente o despiu completamente, não pude evitar um suspiro de admiração. Diego era a perfeita combinação de juventude e masculinidade, seu corpo esculpido como uma obra de arte que eu tinha o privilégio de tocar, de explorar, de adorar. Você é lindo, murmurei, minhas mãos traçando o contorno dos seus músculos. Perfect. Foi então que nossa conexão se tornou completa de uma forma que nunca imaginei possível. Quando nossos corpos se uniram ali no sofá da sala, com a chuva ainda batendo do lado de fora como uma trilha sonora para nossa paixão, senti como se estivesse renascendo. Cada movimento, cada suspiro, cada gemido era uma redescoberta de quem eu realmente era, por baixo de todos aqueles anos de repressão e negligência. Diego se movia comigo como se fôssemos feitos um para o outro, com uma sincronia que desafiava nossa diferença de idade e a complexidade da nossa situação. Ele era ao mesmo tempo gentil e intenso, cuidadoso e apaixonado, me levando a alturas de prazer que eu pensava serem possíveis apenas nos romances que eu lia escondida. Você é incrível, sussurrava ele no meu ouvido enquanto nos movíamos juntos. Tão perfeita, tão linda, tão minha. E naquele momento eu realmente me sentia dele, completamente entregue àquela experiência que estava mudando algo fundamental dentro de mim. Era como se todos os anos de solidão e frustração estivessem sendo lavados pela intensidade daquele momento. Nossos corpos encontraram um ritmo que parecia ancestral, primitivo, como se estivéssemos seguindo uma música que apenas nós podíamos ouvir.
Cada toque dele enviava ondas de prazer por todo o meu ser, e eu podia ver em seus olhos que ele estava sentindo a mesma intensidade. Era uma conexão que ia muito além do físico. Era emocional, espiritual quase. Quando chegamos ao clímax, juntos, foi como se o mundo inteiro parasse por alguns segundos. Nossos gritos de prazer se misturaram ao som da chuva, criando uma sinfonia de paixão que ecoou pelas paredes daquela casa, que de repente parecia completamente transformada. Ficamos ali, abraçados, respirando pesadamente, tentando absorver a magnitude do que havia acabado de acontecer entre nós. Meu Deus! Consegui dizer depois de alguns minutos, ainda tentando recuperar o fôlego. Eu havia esquecido que podia ser assim. Diego me beijou suavemente na testa, suas mãos acariciando meus cabelos desarrumados. Para mim também foi especial, disse ele, muito mais do que eu jamais imaginei que poderia ser. Ficamos ali em silêncio por um tempo, apenas curtindo a proximidade dos nossos corpos, o calor que compartilhávamos, a intimidade que havíamos criado. Mas aos poucos, a realidade começou a se infiltrar na nossa bolha de paixão. O que havíamos feito era irreversível, e as consequências começariam a aparecer assim que o sol nascesse. Diego, comecei, minha voz hesitante. O que foi que nós fizemos? Ele me olhou com uma seriedade que contrastava com a ternura dos momentos anteriores. Fizemos o que nossos corações estavam pedindo há muito tempo, respondeu ele, e não me arrependo nem um pouco. E você, se arrepende? A pergunta pairou no ar entre nós como uma espada esperando para cair. Olhei para ele, para aqueles olhos que me viam como mulher, que me desejavam como mulher, que me amavam como mulher, e soube que minha resposta mudaria tudo. Não, disse finalmente. Não me arrependo. Foi a primeira vez em anos que me senti realmente viva. Diego sorriu, um sorriso que misturava alívio com determinação. Então não vamos deixar que seja apenas uma vez, disse ele, suas mãos voltando a me acariciar. Margarete, eu não posso fingir que isso não aconteceu. Não posso voltar a te ver apenas como madrasta depois de conhecer a mulher incrível que você é. Suas palavras despertaram algo dentro de mim que eu pensava estar morto. Esperança. Esperança de ser amada, de ser desejada, de ser vista como a mulher que eu realmente era. Mas e seu pai? Perguntei, embora já soubesse que essa pergunta não tinha uma resposta fácil. E meu casamento? E as pessoas? O que vão pensar se descobrirem? As pessoas que importam vão entender que às vezes o coração não segue as regras da sociedade, disse Diego, me puxando para mais perto. E quanto ao meu pai? Margarete, quando foi a última vez que ele realmente te fez feliz? Quando foi a última vez que ele te tratou como você merece ser tratada? A pergunta me atingiu como um raio. Tentei lembrar de um momento recente em que Roberto havia me feito sentir especial, desejada, amada, mas não consegui encontrar nenhum. Nossa relação havia se tornado uma rotina vazia, onde funcionávamos mais como colegas de casa do que como marido e mulher. Você merece ser feliz, Margarete, continuou Diego. Merece ser amada, merece ser desejada, merece ser tratada como a rainha que você é. E se meu pai não consegue ver isso, se ele prefere os negócios à mulher incrível que tem em casa, então talvez seja a hora de você pensar em si mesma pela primeira vez. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração até aqui, se você está sentindo cada palavra que estou compartilhando, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura, revelações e esperança para quem mais precisa ouvir. Sua ajuda faz toda a diferença para que essas histórias cheguem a outras pessoas que, como eu, precisaram encontrar coragem para viver de verdade. Suas palavras ecoaram na minha mente como uma revelação. Durante todos aqueles anos, eu havia me focado em ser a esposa perfeita, a dona de casa exemplar, a mulher que não incomodava ninguém com suas necessidades e desejos. Mas quando havia sido a última vez que eu havia pensado no que eu queria, no que eu precisava, no que me faria feliz, eu tenho medo, admiti finalmente, minha voz pequena como a de uma criança assustada. Medo das consequências, medo de perder tudo, medo de estar fazendo a escolha errada. Diego me beijou novamente,
Um beijo suave e reconfortante que acalmou algumas das tempestades que rugiam dentro da minha mente. Eu entendo seu medo, disse ele. Mas me responde uma coisa. Você não tem medo de continuar vivendo como estava vivendo? De morrer aos poucos, dia após dia, numa vida que não te faz feliz? De olhar para trás daqui a 10 anos e se arrepender de não ter tido coragem de lutar pela sua própria felicidade? As palavras dele eram como espelhos refletindo verdades que eu não queria enxergar. Sim, eu tinha medo de continuar daquela forma. Medo de me tornar uma mulher amarga e ressentida. Medo de desperdiçar os anos que ainda me restavam numa vida sem paixão, sem amor, verdadeiro, sem conexão real. O que você está sugerindo? Perguntei, embora já soubesse que a resposta mudaria minha vida para sempre. Estou sugerindo que você escolha ser feliz, disse Diego, seus olhos brilhando com uma determinação que me contagiou. Estou sugerindo que a gente não deixe isso ser apenas uma noite. Estou sugerindo que você tenha coragem de lutar pelo que sente, pelo que quer, pelo que merece. E naquele momento, ali naquele sofá onde tudo havia começado, como o corpo ainda quente da paixão que havíamos compartilhado, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Olhei para Diego, para aquele homem jovem que conseguia me ver como nenhum outro havia conseguido, e sussurrei as palavras que selariam nosso destino. Então vamos lutar juntos. Vamos encontrar um jeito de sermos felizes, custe o que custar. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol nascendo após a tempestade mais violenta. E eu soube, com uma certeza, que vinha do fundo da minha alma, que minha vida nunca mais seria a mesma. Para melhor ou para pior, eu havia escolhido viver de verdade pela primeira vez em décadas. Cruzar comigo no corredor, para que todo o meu corpo se incendiasse novamente com a lembrança daquela noite no sofá. Roberto estava previsto para voltar na segunda-feira, o que nos dava apenas 2 dias completos para nos acostumarmos com essa nova realidade que havíamos criado. 2 dias para decidirmos como lidaríamos com a situação quando ele voltasse. 2 dias que passaram como um filme em câmera lenta e, ao mesmo tempo, voaram como segundos preciosos que não queríamos desperdiçar. No sábado pela manhã, acordei cedo como sempre fazia, mas desta vez foi diferente. Não foi o despertador que me acordou, nem a ansiedade habitual de mais um dia vazio pela frente. Foi a sensação de que algo fundamental havia mudado dentro de mim, como se eu tivesse redescoberto uma parte da minha alma que estava adormecida há décadas. Quando desci para a cozinha para preparar o café da manhã, Diego já estava lá, apoiado no balcão com uma xícara na mão, e um sorriso que me fez o coração acelerar instantaneamente. Estava vestindo apenas uma camiseta e uma bermuda, os cabelos ainda desalinhados do sono, e mesmo assim conseguia parecer mais atraente do que qualquer homem que eu já havia conhecido. "Bom dia, linda", disse ele, sua voz ainda rouca de sono, mas carregada de uma intimidade que me fez corar como uma adolescente. A palavra linda, vinda dos seus lábios, teve um efeito completamente diferente de quando Roberto a usava mecanicamente. Quando Diego a dizia, eu realmente me sentia linda, desejada, especial. "Bom dia", respondi, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente quando minha voz saiu um pouco trêmula. A tensão entre nós era palpável, uma energia elétrica que parecia preencher todo o espaço da cozinha. Era como se o ar estivesse carregado de possibilidades, de desejos não expressos, de uma paixão que havia sido despertada e que não conseguíamos mais ignorar. Diego se aproximou lentamente, colocando a xícara na bancada sem tirar os olhos de mim. "Dormiu bem?" perguntou. Embora pelos círculos escuros sob meus olhos fosse óbvio que eu havia passado a maior parte da noite revivendo cada momento da nossa entrega. "Pensei na gente a noite toda", admiti, sem conseguir mentir para ele. Não havia mais espaço para mentiras entre nós depois do que havíamos compartilhado. "Eu também", disse ele, agora próximo o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume matinal, uma mistura de sabonete e masculinidade que me deixava tonta. "Fiquei imaginando se você se arrependeu, se acordou pensando que foi tudo um erro." A vulnerabilidade na sua voz me tocou profundamente. Mesmo sendo mais jovem, ele também estava lidando com a complexidade daquela situação. Também tinha medos e inseguranças. "Não foi um erro",
disse eu, estendendo a mão para tocar seu peito. O contato foi como uma descarga elétrica que percorreu todo o meu corpo. Foi a coisa mais certa que aconteceu na minha vida há muito tempo. Suas mãos se posicionaram na minha cintura, me puxando para mais perto, e eu não resisti. Como poderia resistir quando cada fibra do meu ser estava gritando para estar perto dele? Margarete, sussurrou ele, seus lábios perigosamente próximos aos meus. Eu preciso de você. Preciso te tocar, te beijar, te fazer minha novamente. As palavras dele despertaram um fogo dentro de mim, que eu pensava ter sido extinto para sempre, sem pensar nas consequências, nos riscos, na complexidade da situação. Me entreguei completamente àquele momento. Nossos lábios se encontraram num beijo faminto, desesperado, como se estivéssemos tentando recuperar todas as horas que havíamos passado separados desde a noite anterior. Suas mãos exploraram meu corpo por cima do roupão e eu me senti derretendo sob seu toque. Era incrível como ele conseguia me fazer sentir desejada com apenas um olhar, um toque, um sussurro. Aqui não. Consegui murmurar entre beijos com a parte racional da minha mente ainda funcionando minimamente. E se alguém nos ver? Diego riu baixinho, um som que vibrou contra meus lábios. Quem vai nos ver? Somos só nós dois na casa. Ele tinha razão, mas ainda assim havia algo excitante e perigoso em estar fazendo aquilo na cozinha, no coração da casa, onde tudo parecia mais real e, ao mesmo tempo, mais proibido. Suas mãos começaram a desamarrar meu roupão, e eu não resisti. Pelo contrário, ajudei-o, ansiosa para sentir suas mãos na minha pele novamente. Quando o tecido deslizou pelos meus ombros e caiu no chão, Diego me olhou com uma reverência que me fez sentir como uma deusa sendo adorada. Você é perfeita, murmurou ele, suas mãos traçando o contorno dos meus seios. Como é possível que alguém tenha uma mulher como você em casa e não a valorize todos os dias? Suas palavras eram como bálsamo para uma alma ferida por anos de negligência. Roberto nunca havia me elogiado daquela forma. Nunca havia me olhado com aquela intensidade, aquele desejo puro. Diego me ergueu e me colocou sentada na bancada da cozinha, suas mãos explorando cada centímetro do meu corpo como se estivesse memorizando cada curva, cada textura. Quando sua boca se juntou às mãos na exploração, pensei que fosse desmaiar de tanto prazer. Era como se ele conhecesse meu corpo melhor do que eu mesma, sabendo exatamente onde tocar para me fazer gemer de prazer. Diego, gemi seu nome, minhas mãos se enroscando em seus cabelos enquanto ele me adorava, com uma dedicação que me deixava sem fôlego. Não para, por favor. E ele não parou, continuando sua adoração até que eu explodi numa série de orgasmos que me fizeram ver estrelas. Era como se meu corpo estivesse compensando todos os anos de prazer perdido de uma só vez. Quando finalmente consegui recuperar a respiração, puxei-o para cima e o beijei com uma fome que surpreendeu até a mim mesma. Agora eu quero você, sussurrei contra seus lábios. Quero sentir você dentro de mim. Não. Precisei pedir 2 vezes. Com movimentos ágeis, ele se despiu e voltou para meus braços. Nossa união ali na bancada da cozinha foi ainda mais intensa do que na noite anterior. Talvez porque a luz do dia tornasse tudo mais real, mais concreto. Talvez porque não havia mais dúvidas sobre o que queríamos. Nos movíamos juntos com uma sincronia perfeita, nossos corpos falando uma linguagem que transcendia palavras. Cada movimento dele dentro de mim era como uma proclamação de amor. Cada gemido meu era uma resposta apaixonada. Era como se estivéssemos selando um pacto silencioso, prometendo um ao outro que não deixaríamos aquela conexão morrer, não importasse quais obstáculos encontrássemos pelo caminho. Quando chegamos ao clímax juntos, foi com uma intensidade que me fez gritar seu nome alto o suficiente para que os vizinhos pudessem ouvir. Não me importei. Naquele momento, eu queria que o mundo inteiro soubesse que eu estava viva, que eu estava sendo amada, que eu estava sentindo prazer de verdade pela primeira vez em décadas. Ficamos abraçados ali na bancada por alguns minutos, nossos corpos ainda conectados, respirando pesadamente. Meu Deus, consegui dizer finalmente. Se alguém me dissesse que aos 58 anos eu descobriria o que é fazer amor de verdade, eu não teria acreditado. Diego sorriu, depositando beijos suaves no meu pescoço.
E isso é só o começo, disse ele. Margarete, eu quero te mostrar tantas coisas, quero te dar tanto prazer, que você vai esquecer que existe sofrimento no mundo. Suas promessas me faziam tremer de antecipação, mas também de medo. Medo de me acostumar com tanta felicidade. Medo de que tudo desabasse quando Roberto voltasse. E quando seu pai voltar? Perguntei, a realidade começando a se infiltrar no nosso momento perfeito. O que vamos fazer? Como vamos lidar com isso? Diego me olhou com uma seriedade que contrastava com a ternura dos momentos anteriores. Vamos enfrentar juntos, disse. Ele, suas mãos acariciando meu rosto. Margarete, eu não posso mais fingir que você é só minha madrasta. Não posso mais tratá-la como se nada tivesse acontecido. O que sinto por você é real, é profundo e é para sempre. Suas palavras me encheram de uma coragem que eu não sabia que possuía. Eu também sinto isso, admiti. Também não posso mais fingir. Mas, Diego, as consequências, se alguém descobrir... Ele me interrompeu com um beijo suave. Então vamos ter que ser muito... cuidadosos, disse ele. Pelo menos até decidirmos como lidar com tudo isso de forma definitiva. E foi assim que começamos nossa vida dupla. Durante o resto daquele fim de semana, fomos amantes secretos na nossa própria casa, aproveitando cada momento que tínhamos juntos, sabendo que logo teríamos que voltar à normalidade forçada quando Roberto retornasse. Mas a semente havia sido plantada, e nós dois sabíamos que não havia mais volta. Nossa vida havia mudado para sempre, e por mais assustador que isso fosse, também era a coisa mais emocionante que já havia acontecido comigo. Queríamos era continuar sendo amantes apaixonados. Não sei se vou conseguir fingir que nada aconteceu, confessei para Diego enquanto ajeitava a casa, tentando apagar qualquer vestígio das horas de paixão que havíamos compartilhado nos últimos dias. Toda vez que olhar para você, vou lembrar de como foi incrível estar nos seus braços. Ele parou o que estava fazendo e veio me abraçar por trás, seu queixo repousando no meu ombro. Eu sei que vai ser difícil, murmurou no meu ouvido, sua voz carregada de tristeza. Mas pensa assim, agora sabemos o que sentimos um pelo outro. Isso não vai simplesmente desaparecer porque meu pai voltou. Vamos encontrar um jeito de continuar, mesmo que seja mais complicado. Suas palavras me deram uma força que eu não sabia que precisava, mas também aumentaram minha ansiedade sobre o futuro. Quando ouvimos o som da chave na porta por volta das 6 da tarde, senti meu estômago se contrair como se tivesse levado um soco. Diego estava na sala assistindo televisão, eu estava na cozinha terminando de preparar o jantar e tentávamos parecer o mais naturais possível. Mas por dentro, meu coração batia como um tambor de guerra. "Oi, querida!" gritou Roberto da entrada, sua voz carregando aquela falsa animação que ele sempre usava quando voltava das viagens, como se estivesse tentando compensar a ausência com entusiasmo forçado. "Como foram as coisas por aqui?" Ele entrou na cozinha carregando sua maleta de viagem, o terno amarrotado denunciando as horas de voo, e me deu um beijo mecânico na bochecha que me fez sentir nojo de mim mesma. "Tudo normal", respondi, tentando soar casual enquanto mexia o molho no fogão. Diego chegou no sábado, disse que a República estava muito barulhenta para estudar. Roberto assentiu distraidamente, já perdendo o interesse na conversa, enquanto folheava a correspondência que havia se acumulado na mesa da cozinha. "Bom, pelo menos o menino está pensando nos estudos", comentou ele, sem levantar os olhos das contas. "E você? Não ficou muito sozinha? Não saiu com as amigas? Não fez nada especial?" A ironia da pergunta me atingiu como uma bofetada. Se ele soubesse que eu havia feito a coisa mais especial da minha vida nos últimos anos bem debaixo do nariz dele. "Fiquei em casa mesmo", murmurei, concentrando-me no jantar para evitar seu olhar. Li uns livros, assisti umas séries, nada demais. Era incrível como as mentiras saíam naturalmente da minha boca, como se eu estivesse me transformando numa pessoa completamente diferente. Uma pessoa capaz de trair, de mentir, de viver uma vida dupla. O jantar foi uma tortura silenciosa. Roberto falava sobre os negócios, sobre as reuniões que tinha tido, sobre os contratos que estava fechando, completamente alheio à tensão que pairava entre Diego e eu. Cada vez que nossos olhares se cruzavam por acaso através da mesa, sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo, misturada com um terror de que Roberto pudesse perceber algo,
Diego, por sua vez, estava conseguindo manter uma fachada de normalidade impressionante. Respondia às perguntas do pai sobre a universidade, comentava sobre as aulas, até mesmo brincava ocasionalmente. Se eu não soubesse o que tinha acontecido entre nós, jamais suspeitaria que ele estava escondendo o segredo mais explosivo das nossas vidas. Acho que vou subir cedo hoje, anunciou Roberto depois do jantar, se espreguiçando na cadeira. A viagem foi cansativa e amanhã tenho uma reunião importante logo cedo. Ele me olhou com aquela expressão que eu já conhecia muito bem, a expressão de um homem que estava considerando se tinha energia para cumprir seus deveres conjugais. Meu estômago se revirou só de pensar na possibilidade. Como eu poderia me deitar com Roberto depois de ter experimentado a paixão verdadeira nos braços de Diego? Como poderia fingir prazer quando agora eu sabia o que era sentir prazer de verdade? A perspectiva me enchia de náusea e desespero. Eu também estou cansada, disse rapidamente. Talvez rápido demais. Acho que vou tomar um banho e dormir cedo também. Roberto assentiu distraidamente, já se levantando da mesa. Boa ideia. Diego, não fica até muito tarde vendo televisão, ok? Amanhã você tem aula. Claro, pai, respondeu Diego, sua voz perfeitamente normal, mas quando Roberto saiu da sala, ele me lançou um olhar carregado de significado que me fez tremer por dentro. Era um olhar que dizia: eu entendo sua dor, e eu também estou sofrendo ao mesmo tempo. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, que roncava pesadamente, senti-me como uma prisioneira na minha própria cama. Cada vez que ele se mexia ou me tocava acidentalmente durante o sono, meu corpo se retraía instintivamente. Era como se eu estivesse rejeitando fisicamente a proximidade de alguém que não despertava mais nenhum sentimento em mim. Fiquei acordada até tarde, olhando para o teto e pensando em Diego, que estava no quarto ao lado, provavelmente também sem conseguir dormir. A proximidade dele tão perto e ao mesmo tempo tão inacessível era uma tortura requintada. Queria poder ir até seu quarto, queria poder sentir seus braços ao meu redor, queria poder sussurrar no seu ouvido que tudo ia ficar bem. Os dias que se seguiram estabeleceram um padrão cruel de desejo reprimido e frustrações crescentes. Durante o dia, quando Roberto estava no escritório, Diego e eu tentávamos manter nossa rotina normal, mas a tensão entre nós era palpável. Cada encontro casual na cozinha ou no corredor se tornava um exercício de autocontrole que nos deixava exaustos. Isso está me matando, confessei para Diego numa tarde em que Roberto havia saído para uma reunião rápida e voltaria em algumas horas. Estávamos na lavanderia, eu dobrando roupas e ele apenas me observando com aqueles olhos que me faziam derreter. Não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de querer você. Eu sei, disse ele, se aproximando perigosamente. Também não estou conseguindo pensar em mais nada. Ontem à noite, ouvi quando você foi ao banheiro e tive que me controlar para não ir atrás de você. Suas palavras me fizeram corar e, ao mesmo tempo, encheram meu corpo de um desejo que estava se tornando cada vez mais difícil de controlar. Diego, nós precisamos ter cuidado, sussurrei, embora meu corpo estivesse se inclinando na direção dele como um ímã. Se seu pai descobrir, ele me interrompeu colocando um dedo sobre meus lábios. Ele não vai descobrir se formos espertos, disse ele. Margarete, eu não posso continuar fingindo que você não significa nada para mim. Preciso te tocar, preciso te beijar, mesmo que seja só por alguns minutos. Antes que eu pudesse protestar, ele me beijou com uma fome desesperada que me fez esquecer todos os riscos, todos os medos, todas as consequências. Seus braços me envolveram como se eu fosse uma salvação. E eu me entreguei completamente àquele momento roubado, sabendo que poderia ser descoberta a qualquer segundo, mas não me importando. Suas mãos exploraram meu corpo por cima da roupa com uma urgência que espelhava a minha própria. Era como se estivéssemos tentando matar a sede de dias de abstinência em alguns minutos preciosos. Eu preciso de você, sussurrou ele no meu ouvido. Preciso sentir você novamente, mesmo que seja apenas por alguns minutos. Olhei para ele e vi meu próprio desespero refletido em seus olhos. A razão me dizia para parar, para voltar à realidade, para lembrar dos riscos.
Mas meu coração e meu corpo gritavam por aquele homem que havia me mostrado o que era ser amada de verdade. Queridos que estão me ouvindo, sei que muitos de vocês devem estar se perguntando como situações assim podem se desenvolver na vida real. Como sentimentos tão intensos podem surgir em circunstâncias tão complicadas. A verdade é que o coração humano não conhece barreiras quando encontra sua verdadeira correspondência. Gostaria de saber de vocês. Como lidam com os dilemas entre seguir o coração e seguir as regras sociais? Deixem nos comentários suas reflexões, suas próprias experiências com situações onde tiveram que escolher entre a paixão e a conformidade. E se esta história está ressoando com vocês, se sentem que podem se relacionar com esses sentimentos profundos de desejo e conflito interno, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vocês são parte desta comunidade onde exploramos os aspectos mais complexos da natureza humana sem julgamentos, onde cada história serve como um espelho para nossas próprias experiências e emoções. Tá bom, sussurrei finalmente, rendendo-me ao inevitável. Mas temos que ser muito rápidos. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol rompendo através das nuvens depois de uma tempestade. Em questão de segundos, nossas roupas estavam sendo removidas com pressa. Desesperada, nossos corpos se unindo numa dança de paixão urgente e intensa. Ali mesmo, na lavanderia, contra a máquina de lavar, vivemos alguns dos minutos mais intensos e perigosos das nossas vidas. Cada movimento era carregado de desejo reprimido, cada gemido abafado pelo medo de sermos descobertos. Cada segundo era precioso demais para ser desperdiçado. Quando chegamos ao clímax juntos, foi com uma intensidade silenciosa que nos deixou tremendo nos braços um do outro. Eu te amo, sussurrou Diego no meu ouvido. E essas 3 palavras mudaram tudo mais uma vez, porque eu sabia, com certeza absoluta, que também o amava. Amava aquele homem jovem que conseguia me ver como ninguém mais conseguia, que me fazia sentir viva, que me fazia querer lutar pela minha própria felicidade. Eu também te amo, sussurrei de volta, e aquela confissão selou nosso destino de uma forma que não havia mais volta. Não éramos mais apenas madrasta e enteado cedendo a um momento de paixão. Éramos 2 pessoas que se amavam de verdade, dispostas a enfrentar qualquer obstáculo para ficarem juntas. Momentos roubados quando Roberto não estava por perto. Nossa vida se transformou numa peça teatral, onde éramos protagonistas forçados a interpretar papéis que já não conseguíamos mais sustentar com naturalidade. Eu era a esposa dedicada durante o jantar, perguntando sobre o trabalho de Roberto com interesse fingido, enquanto por dentro meu coração disparava cada vez que Diego entrava na sala. Ele era o enteado respeitoso, falando sobre as aulas e os amigos da universidade, enquanto seus olhos me devoravam cada vez que o pai desviava na atenção. A tensão constante estava começando a me afetar fisicamente. Emagreci alguns quilos, desenvolvi uma insônia crônica que me deixava com olheiras profundas e sentia uma ansiedade constante que só se aliviava nos poucos momentos em que conseguia estar sozinha com Diego. Roberto, completamente absorto nos seus negócios como sempre, não percebeu nenhuma mudança em mim. Ou se percebeu, não se importou o suficiente para comentar. Ou foi numa quinta-feira chuvosa, 3 semanas depois da volta de Roberto, que tudo começou a desmoronar. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a voz de Roberto no telefone na sala, falando em tom irritado com alguém do escritório. Aparentemente, uma reunião importante havia sido cancelada e ele teria que remarcar uma viagem que estava planejada para o final da semana. "Margarete!" gritou ele da sala. "A viagem para Salvador foi cancelada. Vou ter que ficar em casa este fim de semana." Senti meu coração afundar no peito. Diego e eu estávamos contando com aquele fim de semana para finalmente termos um tempo a sós, para podermos nos amar sem medo, sem pressa, sem a constante ameaça de sermos descobertos. "Que pena", consegui responder, tentando soar desapontada pelos motivos certos. "Você estava empolgado com essa reunião." Roberto entrou na cozinha com uma expressão contrariada, afrouxando a gravata num gesto de frustração. "É? Mas fazer o quê? Pelo menos vou ter um fim de semana descansando em casa, com vocês." A ironia das suas palavras me atingiu como uma bofetada.
Ele falava sobre passar tempo conosco, como se fosse uma família normal, feliz e unida, quando, na verdade, eu estava apaixonada pelo filho dele e vivendo a maior mentira da minha vida. O peso da culpa se misturava com a frustração de ter nossos planos arruinados, criando um coquetel tóxico de emoções que me deixava enjoada. Diego chegou da universidade no final da tarde e pude ver em seus olhos a mesma decepção que eu estava sentindo quando Roberto anunciou que ficaria em casa. O jantar foi particularmente tenso naquela noite, com Roberto falando animadamente sobre como seria bom ter um fim de semana em família, enquanto Diego e eu trocávamos olhares carregados de frustração e desejo reprimido. Que tal se fizéssemos um churrasco no domingo? Sugeriu Roberto, servindo-se de mais vinho. Podemos chamar alguns amigos, fazer uma festa pequena. Faz tempo que não recebemos ninguém em casa. A sugestão me encheu de pânico. A última coisa que precisávamos era de mais pessoas por perto, mais olhos que poderiam perceber a tensão entre Diego e eu. Não sei se é uma boa ideia, tentei argumentar. A casa não está preparada para receber visitas, e eu não tive tempo de planejar nada. Roberto fez um gesto de desdém. Ah, Margarete, você sempre arranja desculpas. Um churrasco não precisa de muito planejamento. Vou ligar para o pessoal do escritório amanhã mesmo. Olhei para Diego por um segundo e vi que ele estava tão contrariado quanto eu, com a perspectiva de passar o fim de semana inteiro representando papéis para uma plateia ainda maior. Mas não havia nada que pudéssemos fazer sem levantar suspeitas. Naquela noite, depois que Roberto adormeceu, levantei silenciosamente da cama e fui até a cozinha buscar um copo d'água. Minha mente estava fervilhando com pensamentos sobre como lidaríamos com mais um fim de semana de tortura, quando senti uma presença atrás de mim. Me virei e lá estava Diego, vestindo apenas uma bermuda, os olhos brilhando na penumbra da cozinha. Não consegue dormir também? Sussurrou ele, se aproximando cautelosamente. Balancei a cabeça, não confiando na minha voz naquele momento. A proximidade dele, seu perfume masculino, a visão do seu peito nu, tudo conspirava para fazer meu autocontrole desmoronar completamente. Margarete, disse ele, sua voz carregada de urgência. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais fingir que você não significa tudo para mim. Não aguento mais ver você do outro lado da mesa e não poder te tocar, te beijar. Suas palavras ecoavam exatamente o que eu estava sentindo, como se ele fosse capaz de ler meus pensamentos. Eu sei, sussurrei, sentindo lágrimas de frustração brotarem nos meus olhos. Também não aguento mais. Mas o que podemos fazer? Seu pai está sempre por perto e agora vai ficar em casa o fim de semana inteiro. Diego se aproximou mais, suas mãos tocando delicadamente meu rosto para enxugar as lágrimas. Então, vamos ter que criar uma oportunidade, disse ele, sua voz carregada de determinação. Margarete, eu preciso de você. Preciso fazer amor com você de novo. Preciso te mostrar o quanto te amo. Não posso mais viver apenas com memórias. Suas palavras despertaram algo selvagem dentro de mim. Um desejo tão intenso que me fez tremer. Antes que eu pudesse responder, ele me beijou com uma paixão desesperada que me fez esquecer onde estávamos, esquecer dos riscos, esquecer de tudo exceto do quanto o amava. Suas mãos exploraram meu corpo por cima da camisola e eu senti minha razão se desintegrando sob o peso do desejo. Aqui não. Consegui murmurar entre beijos, a parte ainda racional da minha mente, lembrando que Roberto estava dormindo no andar de cima. É muito perigoso. Diego assentiu, mas não parou de me beijar. Amanhã? Sussurrou contra meus lábios. E quando ele sair para o escritório, mesmo que seja por algumas horas, eu preciso de você, Margarete. Preciso tanto que está me deixando louco. Eu também preciso. Admiti, minha voz quase inaudível. Também estou ficando louca com essa situação. Ficamos abraçados ali na penumbra da cozinha por alguns minutos que pareceram eternos, saboreando a proximidade que nos era negada durante o dia, recarregando nossas energias emocionais para enfrentar mais um dia de fingimento. Na manhã seguinte, Roberto anunciou que teria que ir ao escritório por algumas horas para resolver questões da viagem cancelada. Assim que a porta se fechou atrás dele, Diego e eu nos olhamos através da mesa do café da manhã como dois predadores que finalmente avistaram sua presa.
Não precisamos de palavras para saber o que queríamos. Subimos as escadas correndo como adolescentes transgressores, nossos corações batendo descompassados de ansiedade e desejo. No nosso quarto, como eu havia começado a pensar, nos despimos com pressa frenética, como se cada segundo perdido fosse um pecado mortal. Quando nossos corpos finalmente se uniram novamente, foi com uma intensidade que beirava o desespero. Semanas de desejo reprimido explodiram numa dança de paixão que nos fez esquecer do mundo exterior. Ali, na cama que eu compartilhava com Roberto, Diego me amou com uma dedicação que me fez chorar de prazer e emoção. Eu te amo tanto, sussurrava ele no meu ouvido, enquanto nos movíamos juntos. Te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Você é minha vida, Margarete, minha vida inteira. E eu sabia que ele estava falando a verdade, porque eu sentia exatamente o mesmo. Aquele homem jovem havia se tornado minha razão de existir, minha fonte de alegria, minha definição de amor verdadeiro. Mas nossa felicidade foi brutalmente interrompida pelo som da chave na porta da frente. Roberto havia voltado mais cedo do que esperávamos. O pânico que tomou conta de nós foi instantâneo e paralisante. Diego saltou da cama e começou a se vestir desesperadamente enquanto eu tentava arrumar os lençóis e parecer natural. "Margarete!" gritou Roberto lá de baixo. "Onde você está?" Seu tom carregava uma irritação que me fez o sangue gelar nas veias. Será que ele havia visto algo? Percebido algo? Suspeitado de alguma coisa? "Estou no quarto!" gritei de volta, tentando soar normal enquanto Diego terminava de se vestir e se dirigia para a porta. "Só me arrumando!" Roberto subiu as escadas com passos pesados e cada degrau soava como uma contagem regressiva para o nosso fim. Diego conseguiu sair do quarto e ir para o banheiro do corredor segundos antes de Roberto aparecer na porta do nosso quarto. Eu estava sentada na cama, fingindo dobrar algumas roupas, mas meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. "Por que demorou tanto para responder?" perguntou Roberto, seus olhos escaneando o quarto com uma atenção que me deixou apavorada. "E por que você parece agitada?" Senti o sangue subir ao meu rosto, mas tentei manter a calma. "Estava no banheiro." Menti, evitando seu olhar. "E não estou agitada, apenas surpresa, porque você voltou mais cedo do que disse." Roberto continuou me observando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E por um momento terrível pensei que ele sabia de tudo. Mas então, ele simplesmente deu de ombros e começou a afrouxar a gravata. A reunião foi mais rápida do que pensei. "Resolvi voltar para casa para almoçar com vocês." Ele parou e me olhou com uma expressão estranha. "Margarete, você tem certeza de que está tudo bem? Você está parecendo diferente ultimamente." Meu sangue gelou. Se Roberto estava notando mudanças em mim, significava que nossa farsa estava começando a rachar. Precisávamos ser ainda mais cuidadosos, ou nossa vida secreta seria exposta de forma catastrófica. "Estou apenas cansada", murmurei, fingindo. Concentração nas roupas que dobrava. "Tem sido um mês corrido." Roberto assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação, mas uma semente de suspeita havia sido plantada. E eu sabia que nossa sorte não duraria para sempre. Que acabou acontecendo apesar das minhas tentativas de dissuadi-lo, senti-me como uma atriz iniciante tentando representar o papel mais importante da sua carreira diante de uma plateia crítica. Os colegas de trabalho de Roberto encheram nossa casa com suas vozes altas e risadas forçadas, falando sobre negócios e política enquanto consumiam cerveja e carne assada. Eu circulava entre eles como uma anfitriã exemplar, servindo petiscos e sorrindo educadamente. Mas por dentro estava em completo pânico cada vez que Diego aparecia no meu campo de visão. Foi durante esse churrasco que aconteceu o incidente que quase destruiu nossa farsa de uma vez por todas. Eu estava na cozinha preparando mais salada quando Diego entrou para buscar gelo. Por um momento, pensando que estávamos sozinhos, ele se aproximou por trás e sussurrou no meu ouvido: "Você está linda hoje. Mal posso esperar para ficarmos sozinhos novamente." Suas palavras enviaram uma onda de calor pelo meu corpo. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi uma tosse seca atrás de nós. Me virei e lá estava Joaquim, um dos sócios de Roberto, parado na porta da cozinha, com uma expressão de surpresa e curiosidade que me fez o coração parar. "Desculpem a intromissão",
disse ele, seus olhos indo de Diego para mim com uma atenção que me deixou apavorada. Só vim buscar mais uma cerveja. Diego reagiu rapidamente, se afastando de mim e fingindo interesse na geladeira. Claro, tio Joaquim, deixa eu pegar. Para o senhor. Mas eu vi nos olhos do Joaquim que ele havia captado algo estranho na nossa interação. Ele aceitou a cerveja das mãos do Diego com um sorriso que não chegava aos olhos, e depois me olhou com uma expressão que me fez sentir como se estivesse sendo dissecada. Margarete, você e o Diego sempre foram muito próximos, né? Comentou ele casualmente. Mas o tom carregava uma insinuação que me fez suar frio. Diego é como um filho para mim. Consegui responder, tentando soar natural. Cuidei dele desde que perdeu a mãe. Joaquim assentiu lentamente, mas continuou me observando com aquela atenção incômoda. Deve ser difícil criar o filho de outro, especialmente quando ele cresce e vira um homem bonito assim. O comentário era aparentemente inocente, mas havia algo no tom dele que me deixou com a sensação de que nossa vida secreta estava por um fio. Diego percebeu a tensão e rapidamente arranjou uma desculpa para sair da cozinha, me deixando sozinha com Joaquim e seus olhos penetrantes. Roberto é um homem de sorte, disse ele finalmente, tomando um gole da cerveja. Tem uma esposa linda, um filho dedicado aos estudos, uma casa maravilhosa. Ele fez uma pausa dramática. Espero que ele saiba valorizar tudo isso. E com essas palavras carregadas de significado, ele saiu da cozinha, me deixando com a certeza terrível de que nossas máscaras estavam começando a escorregar. O resto do churrasco passou numa névoa de ansiedade. Evitei qualquer contato visual com Diego, mantive-me sempre perto de Roberto e tentei parecer a esposa perfeita que todos esperavam que eu fosse. Mas por dentro, sabia que nossa sorte estava se esgotando e que logo teríamos que tomar uma decisão definitiva sobre nosso futuro. Na segunda-feira, após Roberto sair para o trabalho, Diego e eu finalmente pudemos conversar sobre o que havia acontecido. Estávamos na sala, mantendo uma distância física segura, mas a tensão emocional entre nós era palpável como uma corda esticada prestes a se romper. Margarete, nós não podemos continuar assim, disse Diego, passando as mãos pelos cabelos num gesto de frustração. Está ficando cada vez mais difícil esconder o que sentimos. Ontem eu quase cometi uma burrada total na frente do Joaquim. Eu sabia que ele estava certo. Nossa situação estava se tornando insustentável. Eu sei, admiti, sentindo lágrimas de frustração brotarem nos meus olhos. Mas o que podemos fazer, Diego? Contar a verdade para seu pai? Destruir esta família? Causar um escândalo que vai nos perseguir pelo resto das nossas vidas? As perguntas saíram da minha boca como balas, cada uma doendo mais que a anterior. Diego se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala, sua energia nervosa preenchendo o ambiente. Talvez seja a hora de pararmos de nos esconder, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma determinação que me assustou. Talvez seja a hora de assumirmos o que sentimos e enfrentarmos as consequências. Diego, você não entende a gravidade do que está sugerindo. Protestei, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Não é apenas sobre nós dois. Seu pai, minha reputação, sua educação, seu futuro, tudo vai ser destruído se isso vier à tona. Ele parou de andar e me olhou com uma intensidade que me fez tremer. E o que é que a gente está fazendo com o nosso presente? Rebateu ele. Margarete, eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Te amo mais do que medo das consequências, mais do que meu pai, mais do que qualquer coisa. E sei que você sente o mesmo. Suas palavras eram verdadeiras demais, cortavam fundo demais. Foi nesse momento de tensão máxima que ouvimos a chave na porta da frente. Roberto estava voltando do trabalho 3 horas mais cedo do que o normal. Diego e eu nos entreolhamos com pânico, mas desta vez não tivemos tempo de nos recompor completamente. Quando Roberto entrou na sala, ainda devíamos estar parecendo culpados, porque ele parou na porta e nos observou com uma expressão que nunca havia visto antes. Interrompi alguma coisa? Perguntou ele, seu tom aparentemente casual, mas seus olhos alertas captando cada detalhe da cena. Vocês dois pareciam estar tendo uma conversa bem intensa. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Estávamos apenas conversando sobre as aulas de Diego. Menti, minha voz saindo ligeiramente trêmula.
Ele está preocupado com algumas matérias. Roberto assentiu lentamente, mas continuou nos observando com aquela atenção incômoda que havia se tornado sua marca registrada nas últimas semanas. Diego, disse ele finalmente, preciso falar com você. No meu escritório. Agora. O tom não admitia discussão. Diego me lançou um olhar rápido antes de seguir o pai, e eu fiquei ali na sala com o coração batendo como um tambor de guerra, imaginando o que Roberto poderia ter descoberto. Tentei ouvir a conversa que acontecia no escritório, mas as vozes estavam muito abafadas. O que consegui captar foram tons sérios, algumas palavras soltas que não formavam sentido completo e longos períodos de silêncio que me deixavam ainda mais ansiosa. 40 minutos se passaram como 40 horas antes que eu vi a porta do escritório se abrir. Diego saiu primeiro, seu rosto pálido como papel. Me lançou um olhar carregado de significado antes de subir rapidamente as escadas para seu quarto. Roberto apareceu em seguida, e a expressão no seu rosto me fez o sangue gelar nas veias. Margarete, disse ele, sua voz carregada de uma frieza que nunca havia direcionado a mim antes. Nós também precisamos conversar. Agora. Senti minhas pernas ficarem fracas, mas o segui até o escritório com a sensação de estar caminhando para meu próprio julgamento. Roberto fechou a porta atrás de nós e se posicionou atrás da mesa, me deixando do outro lado como uma réu diante do juiz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do relógio na parede, marcando os segundos mais longos da minha vida. 15 anos, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas carregada de emoção contida. 15 anos de casamento, Margarete. 15 anos em que achei que conhecia a mulher com quem estava dividindo minha vida. Suas palavras me atingiram como facas, porque eu sabia que nossa farsa havia chegado ao fim. Roberto, eu posso explicar? Comecei, mas ele me interrompeu com um gesto da mão. Explicar? O quê? Como você conseguiu se apaixonar pelo meu filho? Como conseguiu trair não apenas nosso casamento, mas também a confiança que depositei em vocês dois? Suas palavras confirmaram meus piores temores. Ele sabia de tudo. Como você descobriu? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro derrotado. Roberto riu amargamente, um som que me fez estremecer. Você acha que eu sou cego, Margarete? Os olhares entre vocês, a tensão no ar, a forma como vocês ficaram diferentes nas últimas semanas. E ontem, Joaquim me contou sobre o que presenciou na cozinha. O peso da descoberta me fez desabar na cadeira diante da mesa dele. Toda a farsa, todo o cuidado, todos os nossos esforços para manter segredo haviam sido em vão. Nossa vida secreta estava exposta, crua e sangrando diante dos olhos de Roberto. Eu não planejei que isso acontecesse, disse eu, as lágrimas finalmente correndo livres pelo meu rosto. Não foi algo que escolhi conscientemente, apenas aconteceu. Roberto me observou chorando, sem demonstrar nenhuma emoção, como se estivesse vendo uma estranha se desfazendo diante dele. Diego me contou tudo, disse ele finalmente. Sobre como começou, sobre como vocês se sentem um pelo outro, sobre os planos que tinham de continuar. Pelo menos ele teve a decência de ser honesto quando confrontado. Suas palavras me encheram de um medo terrível pelo que poderia acontecer conosco. O que você vai fazer? Perguntei, preparando-me para o pior. Roberto ficou em silêncio por longos minutos, me observando como se estivesse tomando a decisão mais importante da sua vida. Quando finalmente falou, suas palavras mudaram tudo mais uma vez. Vou dar a você uma escolha, Margarete, disse ele. Sua voz ganha controle absoluto. Você pode ficar aqui comigo, esquecer essa loucura com Diego e tentarmos reconstruir nosso casamento. Ou pode ir embora com ele e enfrentar as consequências da escolha de vocês. Mas não posso mais viver numa casa onde minha esposa está apaixonada pelo meu filho. A escolha que ele estava me oferecendo era ao mesmo tempo uma libertação e uma condenação. Ficar significaria matar de vez qualquer chance de felicidade verdadeira. Ir significaria enfrentar o julgamento do mundo, a desaprovação da sociedade, a incerteza de um futuro construído sobre as ruínas do presente. Olhei para Roberto, para aquele homem que havia sido meu companheiro por 15 anos, mas que nunca havia conseguido despertar em mim o que Diego despertava com um simples olhar. E soube que, por mais assustadora que fosse a perspectiva de recomeçar,
Eu não poderia voltar a viver uma mentira. Eu escolho Diego, disse finalmente, minha voz ganhando força à medida que falava. Escolho a possibilidade de ser feliz, mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo nos condene. Roberto assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então vocês têm uma semana para sair da minha casa, disse ele. Uma semana para organizarem suas vidas e desaparecerem da minha vista. E Margarete? Ele me olhou com uma frieza que me fez perceber que o homem que eu conhecia havia morrido naquela tarde. Espero que valha a pena. 3 dias depois, Diego e eu estávamos numa estação rodoviária esperando o ônibus que nos levaria para Florianópolis, onde começaríamos uma nova vida longe dos olhares julgadores de quem conhecíamos. Nossos poucos pertences cabiam em 2 malas pequenas, mas carregávamos conosco algo muito mais valioso, a certeza de que havíamos escolhido o amor verdadeiro acima de todas as convenções. Você se arrepende? Perguntou Diego, segurando minha mão enquanto observávamos o movimento da estação. Olhei para ele, para aqueles olhos que me viam como ninguém mais havia conseguido, e soube que minha resposta era sincera. Jamais, disse eu, entrelaçando nossos dedos. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo ser feliz. Estou escolhendo viver de verdade. E quando nosso ônibus chegou, subimos nele de mãos dadas, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro nos trouxesse, porque sabíamos que enfrentaríamos juntos. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Diego e eu construímos uma vida simples, mas cheia de amor em Florianópolis. Ele terminou os estudos numa universidade local. Eu encontrei trabalho como bibliotecária. E juntos, criamos um lar onde o amor verdadeiro é celebrado todos os dias. Sim, enfrentamos julgamentos, perdemos alguns amigos, tivemos que reconstruir tudo do zero. Mas valeu cada sacrifício, porque pela primeira vez, aos 58 anos, descobri o que é amar e ser amada de verdade. Queridos que me acompanharam até aqui, nesta jornada intensa, espero que minha história tenha tocado seus corações de alguma forma profunda. Sei que alguns podem julgar minhas escolhas, e entendo perfeitamente, mas a vida é uma só. E às vezes, precisamos ter coragem para escolher nossa felicidade acima das expectativas dos outros. Se vocês tiraram algo desta história, se sentiram que ela falou com seus corações ou despertou reflexões importantes sobre amor, coragem e autenticidade, eu ficaria muito feliz se vocês se inscrevessem neste canal. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas reais, histórias que falam sobre os aspectos mais profundos da experiência humana. Contem também suas próprias histórias na nossa comunidade. Todos temos experiências que podem inspirar e ajudar outras pessoas. E se esta história os fez refletir sobre suas próprias vidas, sobre as escolhas que fizeram ou que precisam fazer, deixem nos comentários seus pensamentos. O amor verdadeiro não conhece barreiras de idade, de convenções sociais, de expectativas familiares. Às vezes é preciso coragem para reconhecer quando estamos vivendo uma mentira e ainda mais coragem para escolher a verdade, mesmo quando ela é complicada. Muito obrigada por me ouvirem, por serem parte desta comunidade de corações abertos e até nossa próxima conversa. Lembrem-se sempre: vocês merecem ser felizes, merecem ser amados de verdade e nunca é tarde demais para recomeçar.